Fala pessoal, então, professor Baraúna para mais uma aulinha. Nessa aulinha a gente vai falar de transporte em bloco, tá? Então, transporte através da membrana a gente já falou, né? Então tem uma aulinha por aqui. E agora a gente vai falar da parte de transporte em bloco. Veja só, transporte em bloco é o transporte em massa, tá? É aquele transporte que não vai acontecer através da membrana, ou seja, não vai passar nem pela proteína, nem pelo fosfolipídio. Então a membrana ela vai ter que fazer aí um movimento para que essa substância ela entre, tá? Logicamente que para esse transporte em bloco, que é endocitose e exocitose, a gente vai ter que ter uma célula com citoesqueleto. Então o citoesqueleto ele é muito importante nesse processo porque é ele quem vai dar toda a formatação da membrana e da célula para que ocorra o processo de endocitose, que é para dentro, e de exocitose, que é para fora, tá? Então o que é que a gente já pode, obviamente, imaginar? Que uma célula como uma bactéria, por exemplo, ela não vai conseguir fazer transporte em bloco. Ela tem membrana? Tem parede celular também. Na membrana dela passa a substância pelo fosfolipídio, passa a substância pela proteína, tranquilo, sem problema nenhum. Agora, transporte em bloco, que vai exigir citoesqueleto e membrana, bactéria não faz. Protoctista, ele já faz. Por quê? Porque ele já tem citoesqueleto. Então, como ele já tem citoesqueleto, ele já consegue realizar esse processo. Tranquilo isso daí? Entendido? Então, quando tem citoesqueleto e membrana, tem como fazer transporte em bloco. Se não tem citoesqueleto, não consegue fazer transporte em bloco. Tranquilo? O transporte em bloco, ele vai ter essa exigência da movimentação de membrana e todo o citoesqueleto que está próximo aqui, ó, ele vai ter que exercer aí um papel de movimentação. Daí o transporte em bloco ele é dividido em quê? Em endocitose e exocitose. Tranquilo até aí? Então aqui eu tenho o quê? Os três exemplos mais prováveis de cair na prova, tá? E obviamente que geralmente a turma fala de dois, que é a fagocitose e a pinocitose, né? Como endocitose. Mas são três, mas a gente vai comentar. Então vamos lá, transporte em bloco ou transporte em massa. O que é que ele faz? Ele faz endocitose, endo, para dentro, né, citocélula, e exocitose, exo fora, fora citocélula, então para fora da célula. A endocitose a gente divide em duas básicas. Quais são? Fagocitose, pinocitose, tá? E a exocitose é a liberação, no caso, de substâncias. Quando eu vou para o processo de endocitose, fique atento, eu subdivido em fagocitose e pinocitose. Veja a primeira imagem, ela mostra uma fagocitose. Veja a segunda imagem, ela já mostra uma pinocitose. São diferentes? São. São substâncias diferentes? São. Então o que é que vai acontecer? Quando eu vou fazer um processo de fagocitose, ocorre uma evaginação da membrana. Então o citoesqueleto, ele movimenta a membrana e faz uma evaginação da membrana. Essa evaginação é essa saída aqui, ó. Nos livros fica bem bonitinho a figura, a emissão, no caso dos chamados pseudópodes, né? Pseudópode serve para deslocamento? Serve. A ameba, por exemplo, usa ele para deslocar. Mas a maioria das células usa ele ou para se alimentar ou para defesa. No nosso caso, por exemplo, os leucócitos, né, glóbulos brancos, células de defesa, elas utilizam para, obviamente, fazer a digestão, perdão, a aniquilação, a destruição da bactéria. Então ela pega a bactéria e ali vai e faz a digestão dela dentro da célula. Então nossas células de defesa, elas fazem isso daí. Então a fagocitose é um tipo de endocitose que está no transporte em bloco. Voltando, transporte em bloco ele é dividido em endocitose e exocitose. Endocitose, endo para dentro, então se divide em fago e pinocitose. Fagocitose, partículas grandes, tá? Então, partículas grandes, não vai ser possível passar através da membrana. Essas partículas não estão diluídas. E pode ser, obviamente, o quê? Organismos, como, por exemplo, bactéria. Então, nossa célula engloba uma bactéria toda, tá? Então, ela vai fazer o quê? Emissão de pseudópode, esse pseudópode sai, e ela vai pegar essa partícula que está no local. Beleza? O outro tipo de endocitose seria a pinocitose. Pinocitose ocorre invaginação. Então há uma depressão da membrana. Ela entra, ao invés de evaginar, ela invagina. Então ela entra e pega aqui, ó, substâncias diluídas em água. Então são partículas bem menores, tá? E aí ela pega e faz esse englobamento. E aí nessa gota, vamos dizer assim, nesse litro de água, nesse litro é pau numa célula, nessa gotinha de água que ela pega, vem as partículas, obviamente, que estão diluídas. Então ela pega essas substâncias todas, né? Há quem diga aí que para uma pessoa de 70 quilos, se ela fosse uma célula,
por dia, ela ia pegar por pinocitose aproximadamente 200 litros de água, tá? Então, fazendo, obviamente, alusão célula-pessoa, né? Se eu fosse uma célula, tenho 70 quilos, eu iria ter que pinocitar aproximadamente 200 litros de água. Então, é muita coisa, logicamente, mas ela vai fazendo o processo de perda. Então, pinocitose e fagocitose. Aí eu quero destacar aqui, para você, no caso, ficar ligado no seguinte: existe um processo que é mediado por receptor. Perceba que aqui não foi destacado o receptor na fagocitose, na pinocitose não foi destacado o receptor, então não tem receptores de sinal. Só que quando eu venho para uma pinocitose aqui, mediada por receptores, perceba que eles, escolhem qual soluto que vai nessa solução. Então, ela vai invaginar? Vai. É uma depressão? É uma pinocitose? Sim. Mas aí, nesse caso, vai ocorrer seletividade. Então, há uma seleção de qual é a substância que vai entrar na célula por pinocitose. Lembra, partículas menores diluídas em água. Aqui não. Aqui são macromoléculas, partículas muito grandes, até seres vivos, que vão entrar na célula. Tranquilo? Uma coisa que é importante é o seguinte: endocitose para dentro. Então ela cria um corpo dentro da célula, chamado de endossomo. Endo dentro, somo corpo. Esse endossomo na fagocitose é chamado de fagossomo, tá? Fagos comer. Nesse caso aqui, na pinocitose, ele é chamado de pinossomo. Claro que essa substância acabou de entrar na célula, essa partícula, essa bactéria, diluída ou não, vai ter que ter absorção e ou digestão. Por exemplo, pinocitose no nosso corpo, quem é que faz? Por exemplo, células intestinais. As células intestinais podem fazer a pinocitose. Além disso, a absorção de LDL no nosso corpo, ela é toda feita por pinocitose. E ela pega o LDL, quebra e usa o colesterol, né? Então, capítulo de bioquímica, que a gente fala aqui de lipídio. Então, nesse caso, é importante ser lembrado disso na pinocitose. Então, a pinocitose, ela vai fazer isso. Pinocitose seletiva, está aqui, muitas células do nosso corpo fazem para substâncias lipídicas, para substâncias proteicas. Então, você tem uma gama de utilidade dentro desse processo de transporte em bloco, tá? Uma vez dentro, ou ele vai fazer uso como uma proteína de sinal, como no caso um hormônio, ou a gente precisa digerir para absorver, tá? Logicamente que isso está bem mais explicado na aula de lisossomo, porque a organela é responsável pela digestão intracelular, tá? Mas vale ressaltar aqui, obviamente, que vai ser feita essa digestão do pinossomo ou do fagossomo e aí, consequentemente, vai se criar uma vesícula. Essa vesícula é uma vesícula residual. Então, vai ser, no caso, uma gotinha que está lá dentro com substâncias que devem ser excretadas. E aí, o que é que vai acontecer? Essa vesícula ela deve ir caminhando para a superfície da célula, se funde membrana com membrana e ela joga todos esses excretas aí no meio extracelular, que obviamente vai ser capturado pelo sangue, o sangue vai ser jogado para o rim vai fazer a filtração. No nosso caso, obviamente. No caso de uma ameba, não, ela joga no meio. Pega o excreta ali e já joga no meio aquele excreta. Então, por exemplo, a ameba vai lá, fagocita um paramécium, por exemplo, faz o processo de fagocitose dele, depois ela pega o vacúolo residual, que era onde ele estava, foi digerido e absorvido, e joga tudo para fora por essa vesícula de excreção, que aí é uma vesícula residual. Aí isso é o processo de exocitose, então está saindo da célula, tranquilo? E aí, logicamente, que pode acontecer tanto depois de uma fagocitose como depois de uma pinocitose, tranquilo? O outro processo de exocitose importante é a secreção. Veja, exocitose, então, a gente divide em excreção e secreção. Excreção é o processo, obviamente, de liberação de substância de um catabolismo. Foi catabolizado, sobrou, resíduo, joga fora. Não é útil. Secreção, aí vem ribossomo, retículo, joga para o Golgi empacota aquela substância, leva para a membrana da célula e aí secreta. Um hormônio, por exemplo, ele vai ser exocitado da célula para que ele tenha ação nas outras células. Não sei se você entendeu, mas essa ideia de exocitado vai utilizar citoesqueleto e membrana, porque a vesícula vai se deslocando até tocar na membrana e lá ela vai e faz o processo de secreção. Então, mais uma vez, tem que ter citoesqueleto e tem que ter membrana celular para realizar o processo. Então, de forma rápida, transporte em bloco, endocitose, exocitose. Endocitose se divide em fagocitose e pinocitose. A pinocitose pode ser mediada por receptores,
E o processo de exostose, ele se subdivide em quê? Em secreção e excreção. Secreção é algo útil que a célula está lançando no meio, extracelular, e excreção, ele está vindo de um processo catabólico. Então, nesse caso, ele está o quê? Digeriu um fagossomo, um pinossomo, e aí ele está liberando agora aquilo que não vai ser mais útil. Tranquilo? Olha, só para você ter uma ideia, veja essa imagem, né? Então é uma imagem bacana aqui de um glóbulo branco, que é o macrófago, fazendo a fagocitose de bactérias. Então veja que o pseudópodo não é tão aquele pseudópodo bonitinho que está emitindo e tal, blá. E aí você vê que ele está emitindo aqui vários pseudópodos e aqui capturando várias bactérias para que ele faça o processo de englobamento. Então você vê que o pseudópodo, ele não é aquele negócio tão bonitinho, bem desenhado que tem nos livros, né? Então isso daí tem que ficar esperto, obviamente, para algumas questões também de vestibulares, beleza? Aqui nessa outra figura você vê o quê? O transporte em bloco, né? O transporte em massa, que ele chamou de transporte em quantidade, bem explicadozinho, né? Então bem bonitinho na imagem. Então ele mostra aqui, ó, por exemplo, a endocitose, ele mostra a fagocitose e a pinocitose. Na fagocitose, ele enfatiza a emissão de pseudópodo, lembra que isso usa o citoesqueleto do citoplasma, tá? E na pinocitose, o processo de invaginação. Você vê que são partículas menores e estão diluídas em água. Aqui não, aqui são macromoléculas, bactéria e tal. E a exostose, a vesícula, ó, a exocítica que ele está falando, que é aquela que vai sair, ele está fazendo o sentido inverso. Então ela está tocando a membrana e está sendo liberado para fora. Aqui pode ser secreção ou excreção, vai depender da utilidade daquilo que está dentro da vesícula, né? Então aqui ocorre saída dessa substância. Todos esses movimentos, né, do citoesqueleto, da membrana e tal, tem gasto de energia da célula. Mas não é um transporte ativo, tá? Transporte ativo é aquele onde a proteína que faz o transporte e gasta ATP. Aqui a gente está dizendo que tem essa modificação na forma da célula. Essa modificação na forma, sim, ela tem um gasto de ATP, mas porque a célula está se movimentando. Essa movimentação ela vai exigir gasto de ATP. Tranquilo? Beleza? É importante anotar, como sempre pergunta, veja, depende muito de aluno para aluno, tá? Tem aluno que vê a aula, faz o exercício, pô, tá de boa. Tem aluno que vê a aula, faz exercício, precisa anotar, fazer resumo. O resumo só tem que ter cuidado para não perder muito tempo, tá? Porque às vezes a gente faz um resumo gigante e nem olha. Então isso daí tem que ter muito cuidado com isso, tá joia? Então essa é a ideia de transporte em bloco, ok? Essa aulinha é pequenininha, é curtinha, tá? E aí, obviamente, não tem muita explanação, é só continuidade de transporte através da membrana, beleza? Espero que vocês tenham gostado, sigam aí o canal, curtam, que é importante, e aí até a próxima aula.